Todo mundo fala da segurança do Bitcoin, né? É quase uma fortaleza digital. Mas e se a gente descobrisse que no próprio código dele existe uma espécie de dilema com data marcada para acontecer? Estamos falando do ano de 2140. Vamos mergulhar nessa história para entender que brecha é essa e o que pode significar para o futuro da rede. Então, a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de bilhões de dólares é: quanto custaria hoje para tentar derrubar a rede do Bitcoin? A resposta para isso, olha, ela é fascinante, porque mostra o quão forte o Bitcoin é, mas ao mesmo tempo revela uma possível vulnerabilidade lá na frente. Olha, hoje a resposta é bem direta. Seria economicamente irracional. Simples assim. O custo para montar um ataque é tão alto que o atacante provavelmente perderia muito dinheiro na operação. Simplesmente não compensa. Por agora, a fortaleza está de pé e muito bem protegida. Ah, mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque o mesmíssimo mecanismo que garante toda essa segurança, bom, ele tem um prazo de validade programado no código. E aí, claro, a gente se pergunta, essa segurança toda vai durar para sempre? Certo. Para a gente conseguir enxergar esse risco futuro, primeiro a gente precisa entender direitinho como a rede se protege agora. E o segredo está todo nos incentivos. Mais especificamente, nos incentivos dados a quem de fato mantém a rede segura, os mineradores. Então, como esses mineradores ganham dinheiro? Basicamente de duas formas. A primeira é o chamado subsídio de bloco. A cada novo bloco, novos bitcoins são criados e vão para eles. A segunda fonte são as taxas de transação, aquele valor que se paga para fazer uma operação na rede. É a soma dessas duas coisas que financia toda a segurança do sistema. E olha, não é pouca coisa não, viu? O orçamento de segurança diária do Bitcoin, que é o custo para manter a rede funcionando e protegida, gira em torno de US$ 25 milhões por dia. Pensa nisso, é como se a rede gastasse US$ 25 milhões todo santo dia só para manter os muros da fortaleza em pé. E é aqui que a gente chega no centro da questão. Porque lá no DNA do Bitcoin, no seu design original, existe essa bomba relógio, programada para um dia ser acionada. Essa bomba relógio é o halving. A cada 4 anos, mais ou menos, a recompensa por bloco que os mineradores recebem é cortada pela metade. Metade, depois metade da metade e assim por diante. Até que lá por volta de 2140, essa recompensa vai chegar a praticamente zero. Ela simplesmente acaba. E aí? Bom, aí está o pulo do gato. Sem subsídio de bloco, a única fonte de renda dos mineradores vai ser o quê? As taxas de transação. A segurança de toda a rede vai depender exclusivamente dessas taxas. É uma virada de chave fundamental no modelo econômico do Bitcoin. Beleza, então para a gente ter uma noção real do tamanho do risco, vamos fazer um exercício. Quanto custaria para um atacante tentar derrubar a rede hoje? Qual é o preço para botar abaixo essa fortaleza digital? A ameaça número 1 tem nome: ataque de 51%. A ideia é a seguinte: se alguém ou um grupo conseguir controlar mais da metade de todo o poder computacional da rede, essa pessoa basicamente se torna dona do sistema. Poderia, por exemplo, reverter transações já feitas e impedir que novas sejam confirmadas. Seria um caos. E quanto custa essa brincadeira? Bom, só para começar a conversa, o investimento inicial para comprar as máquinas de mineração, a gente já estaria falando de algo na casa dos bilhões de dólares. E calma que não para por aí. Isso é só o hardware. Para manter esse ataque funcionando, o custo operacional diário, só com energia elétrica e manutenção, ficaria entre 25 e, pasmem, 768 milhões de dólares por dia. É justamente esse custo operacional absurdo que hoje funciona como o grande escudo da rede. Ou seja, resumindo na expressão que os especialistas usam, proibitivamente caro. Simples assim. O custo é tão absurdo que não faz o menor sentido financeiro para ninguém tentar. Ok, mas a rede do Bitcoin é inteligente. Ela tem um mecanismo de autoajuste, um equilíbrio dinâmico. Vamos entender como isso funciona e o que acontece quando o dinheiro que financia a segurança começa a diminuir. Funciona mais ou menos assim. Se minerar começa a dar prejuízo, alguns mineradores desligam as máquinas. Com menos gente competindo, a dificuldade da rede diminui, e aí volta a ser lucrativo para quem ficou. É um ciclo que se autorregula. O X da questão é que a segurança total da rede está diretamente ligada a esse lucro dos mineradores. E é aqui que o gráfico mostra o tamanho do abismo. Pensa só. Hoje, como a gente viu, o orçamento de segurança é de US$ 25 milhões por dia. Agora vamos imaginar um futuro hipotético, pós-2140, onde as taxas de transação são baixas. Esse mesmo orçamento poderia despencar para US$ 25 mil.
de 25 milhões para 25 mil. A diferença é brutal. A consequência disso é matemática pura. Se o orçamento de segurança cai drasticamente, o custo para lançar um ataque de 51% também cai na mesma proporção. Aquela fortaleza que era impenetrável, que custava bilhões para atacar, de repente pode se tornar um alvo bem mais barato e, portanto, bem mais vulnerável. Diante desse cenário que acontece, bom, a comunidade se divide. Basicamente, existem duas visões bem diferentes sobre o que o futuro reserva para o Bitcoin. Vamos dar uma olhada nesses dois lados da moeda. De um lado tem a visão otimista. É o pessoal que acredita que, com a adoção global, o volume de transações vai ser tão grande que as taxas, mesmo que pequenas individualmente, vão somar o suficiente para manter a rede segura. Do outro lado, na visão pessimista, o alerta é que depender só de taxas que são voláteis é um risco enorme. Sem a garantia do subsídio, a rede ficaria perigosamente exposta. A verdade é que o futuro depende de muitas variáveis, né? Será que vai ter mesmo essa adoção em massa? As soluções de segunda camada, como a Lightning Network, vão ajudar? E o risco de centralização, com poucos grupos de mineradores dominando tudo? O debate é tão intenso que tem até gente sugerindo propostas bem polêmicas, como, imagine, alterar o limite sagrado de 21 milhões de bitcoins. No fim das contas, a grande pergunta que fica e que vai definir o destino do Bitcoin é esta: será que a segurança da rede vai se garantir sozinha, apenas com o aumento do seu uso como o plano original parecia prever? Ou, em algum momento, a comunidade vai precisar tomar uma decisão bem difícil e, quem sabe, mudar uma das regras fundamentais do jogo para garantir a sobrevivência do sistema? Essa é uma resposta que só o tempo vai poder dar.